Bem, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, do verso 15. Agora também não vou tirar, né? Já trouxe de casa, agora já era. Êxodo 3, do verso 15 ao 17, diz assim: E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: Certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. E digo: Eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Amém. Todos nós conhecemos bem o relato bíblico da tomada da posse de Canaã, desde o chamado de Moisés, desde o seu nascimento, e até os finalmente com Josué. E a gente fica pensando, pela palavra de Deus, o que é um líder. O que é um bom líder? É aquele que tem a capacidade de enfrentar pressão e habilidade para resolver problemas. Seja qual for a definição que você use de um líder, tem que passar por isso. A capacidade de enfrentar pressão, de aguentar, e a habilidade de resolver problemas. Porque liderança é isso, é problema e pressão o tempo inteiro. E esse é Moisés, alguém capaz de suportar pressão e é hábil para resolver problemas. Ninguém enfrentou uma oposição tão grande quanto ele em toda a Bíblia. Nós geralmente especulamos em torno de 2 milhões de israelitas, e os judeus até hoje falam em torno de 3 milhões no pé do monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos. 3 milhões de pessoas se colocaram contra ele em vários episódios. Pelas minhas contagens, são 13 episódios de rebelião contra Moisés ao longo do seu ministério de 40 anos, o que dá uma média de uma rebelião para cada mais ou menos 3 anos. Então você imagine, bispo, uma igreja dessa, que não sei quantos membros tem, mas não tem 1 milhão de membros. Imagina 3 milhões de pessoas a cada 3 anos se rebelando contra o Senhor. A pressão. O povo de Israel se rebelou contra aquele que só queria seu bem, aquele que havia saído da aposentadoria aos 80 anos, que estava com a vida muito bem resolvida, muito bem obrigado, para tomar conta do povo no deserto. Liderar não é tanto um privilégio, mas é uma grande responsabilidade, e Moisés é a prova disso. Você quer ser um bom líder? Está preparado para os desafios da liderança do povo de Deus? Nós, irmãos, lidamos com voluntários na obra de Deus. Nós lidamos o tempo todo na igreja com pessoas que estão trabalhando voluntariamente. E mais, geralmente são pessoas que estão trabalhando, que estão pagando para trabalhar. São dizimistas, são ofertantes. E nos cursilhos e nos outros eventos que há nas igrejas, os crentes fazem o quê? Pagam para trabalhar, fazem propaganda para ter mais trabalho. Nós, em hipótese alguma, podemos tratar mal esse povo. Se a gente não tem o direito de tratar mal nenhum ser humano, imagina esse povo que nos ajuda a trabalhar para o reino de Deus, que paga para trabalhar, que abre mão do seu tempo com a família, do seu lazer para trabalhar. Então, por favor, com licença, obrigado, me desculpe que essa palavra dificílima de dizer, de raiz talvez hebraica ou grega, que é um trava-língua para muita gente, precisa fazer parte do nosso vocabulário, porque nós erramos e nós precisamos nos desculpar. Mas e no caso das pessoas que se voltam contra nós, que se rebelam, que falam mal de nós, do nosso trabalho, que nos difamam, que quebrando o nono mandamento, dizem coisas terríveis contra nós, coisas erradas? Como lidar com os rebeldes e com as rebeliões no meio do povo de Deus? Então hoje eu vou fazer um estudo de caso com vocês.
É um estudo de casos sobre as rebeliões que houve contra Moisés. E foram 13. Vamos lá. A primeira delas foi a queixa por causa da escravidão. Eu tenho isso aqui, eu posso passar esse PDF para a Lã, ele passa para vocês depois, tá bom? Então, quem quiser anotar, fica à vontade, mas não se preocupe se perder alguma referência. Eu passo para ele depois. Êxodo 5, versos 20 e 21. Ao saírem da presença do faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e lhes disseram: olhe, o Senhor para vós e julgue isso, pois fizeste que fôssemos odiados pelo faraó e pelos seus subordinados, colocando nas mãos deles uma espada para nos matar. Então o povo se rebelou desde quando Moisés foi falar com o faraó. Estava muito bom, a gente estava fazendo nossos tijolos, o faraó dava palha, agora piorou. Agora a gente tem que providenciar a palha para fazer os tijolos. Piorou, Moisés, fica na tua. Tu não está aqui há 40 anos, tu chegou agora, tu está desatualizado, nem fala a língua direito, fica na tua. E o povo se rebelou. O povo se rebelou. Qual foi a atitude de Moisés? Moisés também se queixou diante de Deus. Êxodo 6, verso 1, aliás, 5, 22 e 23. Então Moisés, voltando para o Senhor, disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Ele já não queria ir, né? Pois desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e nada fizeste para libertar o teu povo. Nada fizeste, Moisés. Salvou Moisés das águas, pôs Moisés no palácio, fez com que Moisés aprendesse de tudo. Depois levou Moisés para um estágio supervisionado pelo seu sogro no deserto, lhe deu uma boa esposa, 6 cunhadas, lembram? Eram 7 as filhas de Jetro. Então não faltava trabalho para ele lá, estava muito bem. E agora ele não entendeu o propósito de Deus, mas Deus lhe deu a sua resposta. Deus disse, Êxodo 6:1: agora verás o que farei ao faraó, pois ele os deixará ir por causa de uma poderosa mão. Sim, os expulsará de sua terra por causa de uma poderosa mão. Então a primeira rebelião do povo foi desde o começo. A segunda, na beira do mar, medo e reclamação. Êxodo 14, 10 ao 12. Então o faraó se aproximava, nós conhecemos bem a situação. Os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? Já pensou, irmãos? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios, pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer neste deserto. E aí Moisés começa a tomar a postura correta da segunda rebelião em diante. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje o vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Então Deus falou para ele: Moisés, não é hora de orar, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E aquele milagre que a gente se acostumou a ver nos filmes, nos desenhos animados, até em filmes de incrédulos, que um pouquinho de água se abre, o povo passa, umas 200, 300 pessoas, né, por causa dos figurantes só, de repente fecha. Não foi aquilo, irmãos. O mar se abriu numa extensão de mais ou menos 1 quilômetro para aquele povo todo passar. Para que 3 milhões de pessoas passassem, inclusive crianças, deficientes, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, o mar teve que ficar aberto de 8 a 10 horas. Coluna de água de um lado, coluna de água do outro, mais ou menos 1 quilômetro por 10 horas. Foi isso que aconteceu. Mas aqui nós temos a rebelião do povo, a atitude de Moisés, que é o que nós devemos imitar, e a resposta do Senhor. Então, se fosse eu, não tinha nem o que dizer ao povo. Moisés fez o quê? Orou e entregou a palavra, a mensagem que o Senhor lhe deu para o povo. E agiu, porque nós sabemos que tem hora de orar e tem hora de agir, irmãos.
A terceira rebelião, as águas de Mara, águas amargas, Êxodo 15, versos 22 a 24. Depois disso, Moisés fez Israel partir no Mar Vermelho, logo depois, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso o lugar foi chamado Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então você já imaginou 3 milhões de pessoas com sede, sem tomar banho, sem lavar louça, sem água para cozinhar? Eu moro num prédio que só tem 40 apartamentos. De vez em quando tem um problema e falta água. É um Deus nos acuda. Só mora eu e minha esposa no meu apartamento. A gente se vira. Se for água para o vaso, dá para pegar da piscina. Se for para tomar banho, como já aconteceu, a gente toma banho com água mineral. Outro dia está resolvido. Mas o síndico, misericórdia. Você imagina o que ele ouve, né? Além das mensagens do grupo oficial, todo grupo, todo prédio que se presta tem um grupo extraoficial de WhatsApp, não? Deve ter, eu não estou, mas deve ter. E você acha que ninguém manda mensagem para ele? Ou liga? Agora você imagina 3 milhões de pessoas. Estou falando de 40 apartamentos só. Qual foi a resposta de Deus? Qual foi a atitude de Moisés? Moisés clamou ao Senhor, mais uma vez. Chega a rebelião, chega o problema. Moisés não leva para o coração. Ele não diz: vocês são os amaldiçoados, vou excomungar todo mundo. Não. Ele ora. Todas as rebeliões, ele ora. Essa já é a terceira. Deus lhe mostrou um graveto. Joga na água que vai adocicar. Foi a resposta de Deus. Nesse caso, Deus não somente mandou fazer isso, Deus ouviu o clamor de Moisés. É importante que o líder ore pelo povo. Vocês querem liderar? Tem orado pelo seu povo? Deus deu a estratégia para adocicar as águas. E às vezes a estratégia de Deus é um negócio que não faz o menor sentido à nossa vista. Joga um pedaço de árvore que vai adocicar a água, mas obedecer a Deus sempre dá resultados positivos. Deus também lhe deu um estatuto. Deus fez uma promessa. E aqui nesse episódio, Deus revelou um dos seus nomes compostos. Deus tem 3 nomes primários: Senhor, Yahvé, né? Não sabemos a pronúncia do tetragrama. Deus, Elohim, Senhor, Adonai, e vários nomes compostos. Deus não tem nomes secundários. Deus tem nomes primários e nomes compostos. E aqui está um deles: Yahvé Rafá, Deus que cura. O Deus que cura. Foi assim que ele se revelou. Quarta rebelião, vamos lá. Falta de comida. O episódio do maná, Êxodo 16, versos 1 ao 3 diz: depois que partiu de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai, no dia 15 do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: olha só a murmuração deles: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, ou por pagostar do Egito, né? Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. A culpa é sempre de Moisés, a culpa é de Deus. Nesse caso, Deus se antecipou. Ele não esperou que Moisés orasse. E o Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove e veja se anda ou não em conformidade com a minha lei. Meus irmãos, ainda tem aquele detalhe da sexta-feira, que era para pegar o maná dobrado, porque só esse vinha com conservante celestial que não apodrecia no dia seguinte. Todos os outros davam bicho, como tentaram fazer, mais uma vez provando sua incredulidade. Então o povo reclama por questões que são naturais ao ser humano: sede, fome, e liderar isso é aguentar o abuso dos liderados, a encheção de paciência. Há muitos outros aspectos,
Mas esse é o aspecto que eu quero focar hoje. E tem mais. Nós temos liderados que nos dão trabalho, certamente porque nós damos muito trabalho aos nossos líderes, ou já demos no passado. Eu que fui criado na igreja desde os 13 anos, dei muito trabalho. Será que a gente não dá trabalho a Deus, irmãos? Aqui depois vem a atitude de Moisés. Moisés disse que foi contra Deus. Moisés foi contra Deus. Moisés disse que o povo foi contra Deus que o povo murmurou, e não contra ele, contra Arão. Então veja, Moisés liderou esse povo e não teve um AVC, não infartou. Ele começou o ministério aos 80. Tem alguém aqui com 80? Não querem se identificar? É privilégio, isso é besteira. Moisés começou aos 80, por que ele não infartou? Por que ele não ficou problemático? Porque ele não levava para o coração. Ele disse: foi contra Deus se vocês murmuraram, não foi contra mim nem contra Arão. Então ele sabia diferenciar as coisas. Meus irmãos, pela graça de Deus, eu sou professor de seminários há 17 anos e sou pastor há bem menos tempo, há 6 anos. A quantidade de problemas que a gente escuta, a quantidade de histórias cabulosas que os irmãos querem compartilhar, não é brincadeira. Muitas histórias minha esposa nem sonha. Família pastoral não existe na Bíblia. O pastor sou eu. Ela é mulher de Bruno, não mulher do pastor. Você já viu família pastoral na Bíblia? Não tem. É a esposa do cara. Ela não precisa saber, porque Deus me preparou para ouvir essas histórias. Mas muitas vezes são histórias tão cabulosas que nos tiram o sono. A gente fica em sofrimento. Como não surtar diante disso? É não levar para o coração, é levar para Deus. A quinta rebelião, irmãos: falta de água em Refidim. É a primeira vez que Deus vai sair água da rocha. Êxodo 17:3. Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: por que nos fizeste sair do Egito, para nos matar de sede junto com nossos filhos e nosso gado? Faltou água para todo mundo. O que Moisés fez? Mais uma vez orou. Êxodo 17:4. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Nesse caso foi diferente. Moisés percebeu que o povo estava disposto a apedrejá-lo, a matá-lo, literalmente. O que é que ele fez? Ele fez conchados com as principais famílias das tribos. Não, isso não condiz com o servo de Deus. Ele prometeu cargos no ministério dele, como muitos fazem hoje. Não vemos isso, né? Não vemos. Ele clamou a Deus. Se a gente orasse mais, fluiria mais, irmãos, a obra de Deus. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu não oro o tempo devido. Mas será que a Bíblia fala sobre tempo de oração? Fala. 1 hora de oração por dia para Jesus é pouco tempo. Não foi isso que ele disse no Getsemane? Vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Então 1 hora para Jesus é pouco tempo. Spurgeon dizia que nunca passou mais de 15 minutos sem pensar em Jesus. É possível e é bíblico orar ao longo do dia, enquanto nós fazemos nossas atividades. Sim, mas também é bíblico orar um bom tempo por dia, exclusivamente orar. Exclusivamente orar. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais Ele toma a causa para Ele. É assim que funciona. É assim que funciona, irmãos. Foi? Moisés orou. A resposta do Senhor: passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vai em frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber.
e assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel. Deus fez sair água da rocha. Hoje em dia isso é jargão para nós. Quando a gente quer animar alguém, creia, meu irmão, que Deus é poderoso para fazer sair água da rocha. Mas esse povo não sabia como Deus ia resolver. Deus tem soluções para os problemas da liderança com os liderados que nós nem imaginamos. Às vezes nós ficamos limitando, pensando, limitando no nosso pensamento o agir divino. Eu acho que Deus vai resolver assim. Eu não acho que é problema pensar como Deus vai resolver. Ou até orar, Senhor, faça isso, faça aquilo. Mas Deus vai resolver do modo dele. E nós, se tivermos fé, devemos estar preparados para que Deus resolva de um jeito que a gente nem imagina. Como eles não sabiam, nunca tinham visto sair água da rocha. Então a gente sabe que a nascente de um rio geralmente é no monte, é num lugar muito alto e começa gotejando, e quando desce está aquele rio bonito. Hoje pela manhã eu estava conversando com meu sogro sobre isso aqui. Ele falou um negócio bem interessante. Ele disse, às vezes a gente pensa que foi uma aguinha de nada, Moisés bateu e começou a sair aquele cano quebrado, da rocha. Não foi não, irmãos. Quantas pessoas tem aqui na Grande Recife? Junta Recife, Paulista, Olinda, Jaboatão, tem umas 3 milhões de pessoas, mais ou menos isso. Foi água para uma população como essa. Um caninho quebrado não satisfaz não, tem que jorrar muita água. Quando os nossos recursos acabam, irmãos, os de Deus estão só começando. Ele faz brotar água da rocha, e não é só um caninho quebrado não, é água para matar a sede de todo mundo, para matar a sede do gado, das crianças, é para tomar banho, para cozinhar, para fazer tudo, irmãos. Agora, quando a rebelião chegar, nós precisamos clamar ao Senhor. A sexta rebelião talvez tenha sido a pior. O bezerro de ouro, rebeldia e idolatria. Êxodo 32, verso 1. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Eles estavam chamando o sumo sacerdote Arão, que era copastor, para ser pastor titular. Arão não se preocupou com a fidelidade, mas com a popularidade. O nível Ibope de Moisés no Israel primitivo, nessa hora aqui, era de 100% percentual de rejeição, sem margem de erro. O Ibope para Arão era a eleição no primeiro turno, por unanimidade. Chance grande da vida de Arão. O bonde não passa 2 vezes. É nós. Arão olhou para aquela multidão. Eita, realmente, tomara que Moisés tenha morrido lá, Será que ele não pensou isso? Ou algo semelhante? E agora, vamos lá. O povo tem pressa, mas a gente precisa aprender a andar no ritmo de Deus. Deus não tem pressa não, viu? Deus tem um ritmo para cada um de nós, para a nossa vida, para o nosso ministério, para o crescimento da igreja. Deus tem um ritmo. Tem igreja que fundou na pandemia e lotou 3.000 pessoas. E tem igrejas tão fiéis a Deus que estão aí há 15 anos com 15 membros. Por conta desse tipo de coisa, alguns dizem: eu não acredito em fertilidade estéril. Meus irmãos, quantas vezes nós vemos na Escritura os apóstolos do Senhor preocupados com o crescimento numérico? Lucas só faz 2 menções no livro de Atos. O livro de Atos relata um período de mais ou menos 30 anos. É um livro que a gente lê em 3, 4 horas, mas relata um período de uns 30 anos. E ele só fala que a igreja cresceu numericamente logo no começo, e depois teve outro crescimento, foi para 8.000 pessoas. Nunca mais. A preocupação dos apóstolos não era o crescimento numérico, não é na igreja do Janga, é que o evangelho chegue onde não chegou ainda. É a única preocupação. Esse é o objetivo de Deus, tem que ser o nosso também. O povo tem pressa, mas nesse caso o líder estava diante de Deus recebendo instruções
do Senhor. O povo precisa aprender a esperar em Deus, a começar por nós, no tempo de Deus. Qual foi a resposta de Deus? Moisés não sabia o que estava acontecendo. Deus ficou indignado, propôs a Moisés destruir todo mundo. Êxodo 32, do 7 ao 10, diz isso. E Deus disse: o teu povo, não é de hoje, né? Quando o filho está desobedecendo, a mãe diz: teu filho não obedece. Não é isso? Deus falou isso também. Teu povo, Moisés, vou destruir. Qual foi a atitude de Moisés? Foi o oposto da atitude de Arão, irmãos. Arão disse: a nós, eu sou o homem mais popular entre os hebreus. Moisés quebrou as tábuas da lei, indignado. Ninguém tem sangue de barata. Ele triturou o bezerro de ouro, que não deveria ser um tamanho real. Agora você imagina, gente, o ponto de ebulição da água é 100 graus. E o do ouro? E o do ouro? Eles não tinham cadinho para derreter o ouro. Eles não tinham maçarico. Não tinham uma usina. Eles derreteram como? Com cinzel, com a talhadeira para ir moldando. Devia ser um bezerro pequeno. O bezerro era adorado no Egito. Lembra? Deus feriu o gado. Todas as pragas do Egito, que também são chamadas na Escritura de maravilhas da parte de Deus, foram para desentronar as divindades egípcias. E o bezerro era adorado lá. Eles não tiraram do acaso. Mas quando o povo está obstinado, como estava aqui, o povo se torna semelhante ao Deus a quem adora. Quem adora ao Senhor se torna mais misericordioso, amoroso, compassivo, conforme os atributos do Senhor. Quem adora ídolos se torna inútil como os ídolos. Nesse caso, Moisés triturou o bezerro de ouro e fez o quê? Jogou o farelo na água e deu para eles beberem. Nesse caso, eles se tornaram como o bezerro, literalmente. Botaram o bezerro para dentro. Moisés não parou por aí. Ele confrontou Arão. Essa característica tão rejeitada por nós brasileiros, o confronto. Nós preferimos a atitude pecaminosa do deixa para lá. Deixa para lá não é com Jesus não. Se você vê o teu irmão pecando, vai até ele a sós. Lembram do padrão de Mateus 18? Se ele não te ouvir, leva mais um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se não ouvi-los, leva à igreja. Se não ouvir a igreja, considera o gentio publicano. É nesse contexto que o Senhor diz que quando 2 ou 3 de vós estiverem reunidos, ali, não é estou, mas todo mundo cita assim, não é estarei, aliás, é estou. Você citou certo, parabéns. É no contexto da disciplina. Deus não precisa que a gente chegue para ele chegar aqui não, ele é onipresente. Meus irmãos, Moisés confrontou Arão, porque esse caso não foi só uma mera rebelião, foi idolatria e também imoralidade sexual. Sabe o que ele fez também? Ele matou os idólatras, passou a faca, era a lei do Senhor, mas ele também orou pelos pecados do povo. Então o líder se irrita. O líder fala umas verdades, tem que falar mesmo, pune, mas ora pelo povo, mesmo o povo em rebelião. Nesse episódio, Moisés tomou atitudes diferentes porque o povo precisava de disciplina. De vez em quando, o povo precisa de disciplina, inclusive muitos líderes também. 7ª rebelião, irmãos. Vamos lá. Reclamação pela falta de carne. Números 11, verso 4 ao verso 6. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas. E até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Era de graça, irmãos? Mentirosos, né? E dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Quem está com a boca cheia d'água, diga amém. Depois do culto. Mas agora o nosso ser definha, dizendo que estão passando fome, não temos nada. Gente, eu estava fazendo descer maná do céu,
a não ser estimanar diante dos nossos olhos. Não é fácil. O que Moisés fez? Aqui ele se desesperou, pediu a Deus a morte. Deus, não aguento mais. É a 7ª vez, gente. Moisés já devia ter uns 100 anos aqui. Já pensou? Qual foi a resposta de Deus? Deus teve misericórdia de Moisés e mandou-lhe reunir 70 líderes do povo para tirar do espírito que estava sobre Moisés, que era o espírito de Deus. É um ato simbólico aqui, e deve ter sido 72, até tem 2 que estão no meio do arraial, né? A ideia é que 6 líderes, 6 homens de cada tribo de Israel. Esse é o padrão divino. Inclusive, esse é o número depois, nos tempos do Novo Testamento, da organização do Sinédrio. Tiraram daqui. E Deus tira do espírito que está sobre Moisés, digamos assim, e distribui. Eles começam a profetizar e nunca mais profetizaram. Aquilo, na minha opinião, simboliza o batismo no Espírito Santo, que aconteceu tempos depois, em Atos capítulo 2. Mas o fato é que Moisés estava sobrecarregado. Ele estava fazendo trabalho de 70 homens. E eu conheço, e vocês também conhecem, muitos líderes e muitos pastores que estão sobrecarregados. E as perguntas que eu faço quando eu vejo alguém reclamando do trabalho pastoral são geralmente as mesmas. Qual o seu dia de folga? É a primeira. Já começa a gaguejar. E eu digo, Jesus tinha 12 pastores auxiliares, embora não precisasse. Quantos você tem? Então, a culpa não está em Deus, está no cara que é desorganizado, está no cara que acha que se eu não for para a igreja, vai acabar a igreja. Se eu não fizer, se eu não pregar aquele sermão, se eu não fizer aquela oração no final, que eu digo que é uma oração forte. Vocês já viram oração forte na Bíblia, gente? Moisés, aliás, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Isso é coisa de macumba, gente. Oração forte não tem na Bíblia, não. É oração. O Deus que responde é que é forte. O Deus que responde é que é todo poderoso. Nós somos fracos. Como é que nós que somos fracos e não valemos tanta coisa assim, fazemos alguma coisa forte? Que conversa é essa, irmãos? O neopentecostalismo entrando na igreja do Senhor, esse negócio que vem do terreiro, vem do centro espírita, o copo d'água depois de oração. Vou tomar água depois de sermão, mas porque eu vou estar com a garganta seca. É só isso. Irmãos, será que não está na hora de levantar outros auxiliares? Não precisa ser 70. Será que não está fazendo trabalho de 3 ou 4? Jesus guardava o sábado, gente. Ele descansava no sábado. Qual o seu dia de folga? Eu não acredito que hoje Deus tenha um dia da semana para o seu povo descansar, não trabalhar, um dia específico, segundo, terça, domingo, sábado. Eu não acredito. Eu não acredito como os adventistas, eu não acredito como os calvinistas, geralmente acreditam que o domingo é para guardar. Eu não acredito. Mas eu acredito no princípio sabático de Romanos 14. Um considera todos os dias iguais, outro considera um dia especial. Se alguém guardar, guarde para o Senhor. O princípio sabático permanece. Deus nos programou desde a eternidade para trabalhar 6 por 1. Tem que ter descanso. Deus deu 70 auxiliares a Moisés na 7ª rebelião. Deus prometeu enviar tanta carne para o povo comer que ia sair pelo nariz, que nem sua mãe já disse uma vez. Não já? Ah, você está fazendo questão? Você vai comer até vomitar. Não já? Deus fez isso. Ele disse com todas as letras. Aí ele enviou carne à vontade. Sabe qual era a medida das codornizes? 90 centímetros. Cada família pôde pegar 1 tonelada. Mas Deus puniu o povo e matou muita gente nesse episódio. Sabe qual é a resposta do Senhor? Números 11, 33, 34. Essa aqui é uma resposta interessante, irmãos, porque vale ainda mais para o nosso tempo, eu penso. Diz assim: enquanto a carne ainda lhes estava entre os dentes, antes de a mastigarem, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o Senhor o feriu com uma praga muito grande,
Por isso, aquele lugar foi chamado Quibrote Taavá. Olha o destaque do texto. Pois ali enterraram o povo que havia sido dominado pelos desejos de comidas. A gente, como um negócio estragado, ou entra um vírus no nosso corpo, e o corpo reage. Mas a gente, como desenfreadamente, excesso de açúcar, colesterol desregulado, e a gente acha que não é pecado. E eu nunca conheci um crente que me falou: pastor, me ajude, eu preciso pedir perdão a Deus, eu pratico a glutonaria. Alguém aqui já viu isso? Não precisa nem dizer que foi você. Já viu algum crente dizer, ou lhe pedir ajuda, porque eu cometi o pecado da glutonaria, a obra da carne? Gálatas capítulo 5. Porque a gente come e se sente bem. Eu estou acima do peso. Não devo estar tão bem, né? Preciso ver isso. Estou me cuidando. Estou correndo. Nem mesmo vou correr. Não deu para correr hoje, que eu viajei. Estou correndo. Meus irmãos, como é um docinho a mais, uma sobremesa a mais, quem de nós não faz isso? Agora, esse povo aqui havia sido dominado pelos desejos de comidas. Eu conheço pessoas que são viciadas em Coca-Cola. Elas não conseguem ir num restaurante, numa lanchonete. Não se censurem uns aos outros, que isso também é pecado. Não se censurem. Não se censurem, tá? Deixa que Deus julgue. Deixa só. Meus irmãos, a Bíblia ensina que é fruto do Espírito o domínio próprio. Como é que a gente quer ensinar e ser exemplo para os liderados se a gente não consegue se desviar do refrigerante? Não, cara, não dá para ser um suquinho, tá tarde, já tomou café hoje, ainda vai vir a Coca. Não tenho nada contra a Coca-Cola não. Aliás, uma Coca-Cola num dia quente, uma geladinha, é uma bênção, não é não? Agora, ela te domina? Tem cuidado. Oitava rebelião, Miriam e Arão contra Moisés. É o ciúme ministerial. Números 12. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com um etíope. E disseram: por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra, ou muito manso. O ciúme ministerial acaba com o ministério de muita gente. Por conta do ciúme ministerial, nós falamos mal do outro, e aí fechamos portas para o outro. Eu escrevi alguns livros, e teve um livro que eu escrevi sobre pregação. Quase todas as pessoas com quem eu conversei na época, eu disse: eu estou escrevendo um livro sobre pregação assim assado. Disseram assim: é sobre pregação expositiva? Não, sobre pregação, eu vou falar sobre pregação expositiva também. Só um amigo meu disse: graças a Deus, eu não aguento mais essa idolatria. Parece que Deus só fala por um sermão, e chamado expositivo, e ele nem sabe qual é. É o de Spurgeon, que era baseado em um versículo? Era o de Calvino, que era leitura continuada a partir dos originais? Era o de Hernandes Lopes? Era o de quem? Para pregar defendendo a exclusividade do sermão expositivo, vocês podem ver no YouTube, Hernandes Lopes pregou um sermão temático, porque não há nenhum lugar das escrituras que diga o método de pregação que a gente deve pregar, nenhum. E eu desafio, como eu desafiei no Facebook, qualquer um a me provar o contrário. Desafio, se quiser pode chamar para um debate, podcast. E aí teve a turma do nem li nem gostei, começou a me difamar. Já viram isso? Só que, irmãos, eu não sou assalariado, eu sou voluntário na igreja, eu não sou pastor titular. Eu cobrei quanto, Alain, para vir para cá? Pedi uma ajuda com combustível depois só, moro longe, viu? Irmãos, eu vivo das aulas, das palestras, eventualmente, e dos livros que eu vendo. Começaram a falar mal de mim. Covardes. Mas eu não tenho medo não. Tenho medo de cachorro e de altura.
E às vezes da minha mulher. Quem nunca, né? Ela não, acho que ela não vai ouvir, não. Eu estou gravando, mas ela não vai ouvir. Mas ela sabe. Rapaz, eu tive que me defender porque é bíblico. Quando Paulo foi preso injustamente e um soldadinho romano foi lá e disse: pode sair, Saulo? Atos 21, ele disse: como é? Diga ao comandante que eu sou cidadão romano. Diga a ele que vem aqui e me solte. Essa história que muita gente prega, baseada em Filipenses 2, que nós devemos abrir mão de todos os nossos direitos, não é bíblico não, viu? Nós temos muitos direitos. Direito familiar, o direito de vir, liberdade de expressão. Eu não abro mão de todos os meus direitos, não. Eu não. Pelo contrário, eu exijo muitos deles. E aí, o que é que eu fiz? Eu desafiei alguém me provar que eu estivesse errado. Eu disse: não vale vir citar teólogo, que eu também sei. Prove pelas escrituras que eu estou errado. Veio um. Eu lhe dei a devida resposta. Meus irmãos, o ciúme ministerial e a inveja é outro pecado que quase ninguém confessa. Mas por conta disso, ministérios inteiros desfazem, igrejas rompem, pastores são difamados. Ou não é assim? Eu estou inventando isso? Acabou. E aí meu livro vendeu. Isso foi em 2017, eu vendo até hoje. Ainda hoje, esse meu livro é um dos mais vendidos para a glória de Deus. Inclusive, se alguém quiser, está lá no carro. Meus irmãos, a rebelião parece ser maior quando vem de casa. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Precisava disso. O que é que ele fez? Deus lhe deu uma lepra para Miriam. O que é que Moisés fez? Senhor, rogo que a cures. Esse é líder de verdade, irmãos. O líder carnal, que não se baseia pela palavra de Deus, ia dizer, descontextualizar do Salmo 105, verso 15: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Os ungidos é o povo todo. É o povo todo, não é a liderança não. Não tem nada a ver com isso, com ser contrário ao pastor por uma razão ou outra. Rebelião nunca é bom, mas qualquer um pode discordar de nós, pastores, irmãos, e argumentar e conversar, e cabe a nós humildade para sentar e ouvir qualquer irmão. Se Deus tiver interesse, Ele pode fazer qualquer um de nós ser mais popular do que Pelé. Pelé que colocou o Brasil na rota mundial. Aliás, tem aquela piada, né, que o cara, quando ia fazer crediário antigamente, dizia assim: diga o nome de duas pessoas conhecidas. Ele dizia Xuxa e Pelé, né? Lembra dessa? Mas eram duas pessoas conhecidas dele, né? Meus irmãos, mas o que Deus quer de nós é fidelidade. O que se requer do dispenseiro é que seja encontrado fiel. Deus pode fazer o ministério do bispo Adonias ser conhecido no mundo todo, se é que não é, não sei. Deus pode fazer qualquer um de nós ser um pregador popular. Agora, isso não pode ser o nosso objetivo. Não pode. O objetivo é ser fiel a Deus, é servir os irmãos. Miriam e Arão pecaram gravemente. Vamos lá. Nona rebelião: os espias e o povo com medo de Canaã. Números 13, Números 14 mencionam essa história. Eu vou dar um livro meu de presente para quem disser, sem colar, agora o nome dos 10 espias incrédulos. Alguém? Agora, não é para olhar não. Os outros dois não está valendo mais, né? É só os dos incrédulos. Os que creram, como é o nome deles? A gente bota nos nossos filhos, porque ninguém quer o nome de um derrotado na família. Não é não? Alguém conhece alguém chamado Nero? Tem algum vizinho? Estou na escola com Nero. Nero é nome de cachorro. Ou não é? Deus não permite que os incrédulos sejam lembrados na história, né? Pelo menos não desses 10 aqui. Meus irmãos, a palavra maldita pode colocar uma geração inteira a perder. Esse povo se rebelou. Moisés então se prostrou com o rosto em terra. Olha que coisa interessante. Eu estou falando de Números 14, 5. Que coisa, eu estava vendo esse texto.
Que coisa interessante. E os comentaristas dizem o seguinte, que provavelmente sentindo a presença do Senhor, Moisés e Arão entenderam, não há escapatória para esse povo, não adianta interceder, porque o pecado da incredulidade é severo demais. Engana-se quem acha que não existe pecado maior que os outros, tá? Assim. João 19 mesmo diz que pecado maior cometeu aquele que entregou o Senhor. Há 4 listas do ficarão de fora. Não herdarão, nas palavras de Paulo, 2 vezes, 1 Coríntios 6 e Gálatas 5, e ficarão de fora nas palavras de João, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. São pecados maiores e mais graves. Há o pecado para a morte, que a gente pode ver outro dia, o que é, não dá tempo de ver hoje, mas nem todo pecado é para a morte literalmente. Ananias e Safira morreram, mas não todos os outros. Nós não morremos. Meus irmãos, esse povo desanimou. Eu lembrei agora, eu estava dando uma aula lá em Prazeres, um seminário lá numa igreja pequena, uma bênção, uma igreja pequena, humilde, não tinha nem batistério, que eles têm na denominação, não é da minha denominação, e estava se aproximando do aniversário da igreja, isso foi 2023, gente. Aí o pastor, que era recém-chegado, decidiu fazer um batistério, animado pela liderança da igreja. Eles começaram a cavar um batistério, e aí os irmãos iam depois do trabalho, aí tinha um feriado, eles iam passar, 2 ou 3 irmãos fizeram todo o trabalho, aí estava trabalhando lá no feriado, aí algumas irmãs fizeram uma marmita, levaram refrigerante, suco, almoço. Aí eu dava aula só na segunda-feira. Quando eu cheguei lá, elas me contaram a história, as irmãs contaram, que tinha um abençoado lá na igreja, que dizia assim para o povo, né, para esses irmãos: vocês são tudo babão do pastor, né? E os irmãos começaram a se desanimar. E vocês são toda babão dele, né? Desses homens aí, né? Por que você não faz comida de vocês, da casa de vocês? Meus irmãos, aquelas irmãs, eu conheci, convivi com ela alguns meses, fazia aquela comida com muito gosto. Comprava um refrigerante, fazia o suco com muito gosto e levava para os irmãos. E os irmãos cavando aquilo ali para a glória de Deus. E elas pediram a minha opinião. Se eu vou dar. Chamei o pastor quando ele chegou. Ele sempre ia lá antes da aula, dar uma força, era muito bom. E na frente delas eu disse: pastor, este enviado de Satanás precisa da sua repreensão, porque como os espias incrédulos, eles estão desmotivando os trabalhadores da obra de Deus. Como Tobias e Sambalate, Noádia, estão profetizando, digamos assim, contra o povo de Deus. O senhor precisa ser que nem Neemias, botar ele para correr, porque a palavra maldita de uma pessoa pode desanimar uma igreja inteira. Ora, de 10 desanimou 3 milhões de pessoas. Os críticos severos precisam ser silenciados. Cale a boca e saia. Não é pecado. Pecado é deixar contaminar toda a igreja. Vai embora, Satanás. Desanimar para lá. Porque desanimar é normal. Paulo desanimou muitas vezes, mas ele foi recreado, foi animado. Animar significa ajudar para cima. É como se alguém estivesse subindo aqui e eu ajudasse o cara a subir. É levantar a moral do cara, porque animados trabalhamos melhor. Deus é mais glorificado quando somos animados na obra do Senhor. Meus irmãos, Moisés e Arão se prostraram, como também se prostraram depois, na rebelião seguinte, com Corá, Datã e Abirão, e veio a ira do Senhor. Deus puniu, Deus enviou pragas no meio do povo. Deus disse: dos 20 anos para cima, quem tem aqui, vai rodar aqui até morrer, filho. Canaã nunca chegarão. Não é para vocês, vocês vão morrer. Deus não tem compromisso com a incredulidade. A 10ª rebelião, Corá, Datã e Abirão, e mais 250 se rebelaram. Deus fez a terra engolir esses 3, suas famílias e suas posses, e matou os 250 rebeldes.
Moisés se prostrou com o rosto em terra e disse: Deus vai revelar quem são os líderes, quem é dele. Deus fez a terra engolir esses rebeldes. Vê como Deus sempre vai tratando os rebeldes. 11ª rebelião, mais murmuração, depois da rebelião de Corá e da punição do Senhor. Moisés, você fez com que esse povo morresse. Eles que foram rebeldes. Moisés intercedeu pelo povo. 12ª rebelião, água sai da rocha a segunda vez, em Cádiz. O povo reclamou. E esse episódio é bem interessante também. Vai lá Moisés, passa à frente, o Senhor diz, pega, vai com os líderes e fala a rocha. É o episódio que Moisés bateu, deu 2 cajadadas na rocha. Eu pergunto a vocês, saiu água, sim ou não? Sim. Matou a sede do povo, sim ou não? Sim. Deus aprovou a atitude de Moisés? Por causa disso, Moisés, você também não vai entrar em Canaã. Porque eu brinco, irmãos. Vocês brincam. Nossos amigos brincam com a gente, mas Deus não brinca. Deus considerou um pecado grave. Você desonrou meu nome perante o povo. Eu não vou tolerar. Você vai morrer. Você não vai entrar em Canaã. Mas com a nossa mente carnal a gente pensa, mas ele só bateu. Irmãos, não é porque dá certo que está certo. O pragmatismo não funciona com Deus não. Deus nos chamou para ser obediente, não foi para ser criativo não. Obedeça. Obedeça ao Senhor. E aí, meus irmãos, Moisés se rebelou também. Agora o próprio Moisés. E eu entendo Moisés, porque eu sou pecador, tanto quanto Moisés, certamente muito mais. E 3 milhões de pessoas, essa é a 12ª rebelião. Ele já tem quase 120 anos, eu não tenho nem 40. Já não tenho mais paciência para muita coisa. Vocês também? Deus disse que Moisés não santificou o nome dele. E vem a 13ª e última rebelião, irmãos. A rebelião final, antes de entrar em Canaã, Números 21, verso 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e queixou-se de Deus e de Moisés. Por que nos fizesse sair do Egito, mais uma vez, né? Para morrermos nesse deserto? Pois aqui não há pão nem água, estamos enjoados deste pão miserável. Olha só como eles tratavam a bênção de Deus. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que começaram a morder as pessoas. E morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos, é a única vez que o povo reconhece, é na última vez. Porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor para que afaste de nós essas serpentes. Moisés ora, Deus dá a estratégia mais uma vez. Ergue uma serpente de bronze, quem olhar para ela vai ficar curado. Que os católicos romanos insistem em dizer que Deus mandou fazer imagem. Essa serpente depois Deus mandou destruir, quando se tornou objeto de adoração. Mas o apóstolo João escreveu no capítulo 3 do Evangelho, versos 14 e 15, o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A serpente que curava das picadas das outras serpentes tipifica Cristo, mas não era para ser adorado, tá bom? Então o povo se rebelou a última vez. Concluindo, irmãos, vemos que o povo de Israel se rebelou contra Deus e contra a liderança de Moisés, servo de Deus, por 13 ocasiões ao longo de 40 anos. Isso equivale a uma rebelião a cada 3 anos em média. Percebemos um padrão do comportamento do povo em todas essas rebeliões. Primeiro, o povo nunca assume seus erros, fraquezas e derrotas, a não ser na última vez, porque pede clemência. Segundo, o povo sempre coloca a culpa em Moisés, o líder. O líder levantado por Deus precisa ter a consciência firme diante de Deus, o coração cheio da palavra de Deus e os joelhos sempre dobrados diante de Deus. Assim como Moisés buscou ao Senhor em todas as ocasiões,
não agindo sem a direção divina, o líder cristão hoje em dia deve buscar a solução para os problemas e angústias do povo, em Deus também. Assim como Deus sempre deu direção ao seu servo Moisés, devemos esperar que ele também nos dê o direcionamento e a fé necessária para esperar sempre o seu agir. Também é importantíssimo que busquemos ter o coração de Moisés, o homem humilde e sábio, que sempre intercedeu pelo povo e buscou a glória de Deus, mesmo em momentos de profunda crise e angústia. Acima de todas as coisas, é importante que percebamos o quanto cada evento desses também revela os aspectos do caráter de Deus para nós, como por exemplo sua justiça, sua misericórdia, sua santidade, sua fidelidade. Deus sempre dá a solução para as rebeliões. Será que nós temos buscado em Deus a solução para esses problemas? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, bispo.